Capítulo 8, quinta lição: o efeito pica-pau. Quando ter garra e quando desistir? Um pica-pau pode bicar 1000 árvores 20 vezes e apenas ficar ocupado, sem chegar a lugar algum. Ou pode bicar uma árvore 20.000 vezes e conseguir jantar. Seth Godin, o melhor do mundo. Conhecer muitos milionários tem vários benefícios. Alguns são o que se pode imaginar: acesso a uma rede de contatos valiosos, experiência e capital, mas o meu item favorito disparado é o fato de que posso conversar sobre o que eles fizeram para chegar onde estão. Ser capaz de perguntar a alguém como obteve suas conquistas é um presente extraordinário e uma vantagem real, que se aplica para além da riqueza. Se você conhece um ótimo pai ou mãe, um indivíduo em excelente forma física, ou alguém que é um amigo extraordinário, isso é um presente que você ainda não abriu. Essa conexão pode ser uma oportunidade para descobrir como eles conseguiram. Se você quiser sucesso em qualquer área da vida, olhe primeiro ao redor. As pessoas do seu mundo que conquistaram algo desejado por você são uma ótima fonte de pesquisa. Não perca essa oportunidade. Quando se trata de riqueza, existe uma pergunta que eu amo fazer aos endinheirados que encontro. Quais são os 3 fatores que mais o ajudaram a ficar milionário? As respostas têm uma diversidade surpreendente. Os milionários disseram frases como: "Eu vejo as oportunidades. Sou bom em alavancar os outros. Sou um mago das finanças. Sou um vendedor sensacional." Quando os encontro em momentos vulneráveis e abertos, eles dão respostas diferentes e mais pessoais. Minha motivação foi ser um modelo de comportamento para meus filhos. Meus pais não tinham dinheiro e eu morro de medo de ficar pobre. Sou viciado em trabalho. Eu tive sorte, só isso. Alguns desses motivos são mais positivos e provavelmente mais úteis do que outros, mas eles parecem uma avaliação sincera do que os próprios milionários acreditam ter sido os principais fatores que os levaram à riqueza. Existem 2 aspectos para entender isso. Em primeiro lugar, você não precisa copiar outra pessoa à risca. Se alguém diz a você que o segredo do sucesso foi o conhecimento em finanças, não significa que se especializar nisso vai melhorar o seu futuro financeiro. O seu caminho é único, suas vantagens são exclusivas e sua vida é singular. É importante estudar o caminho dos outros, mas vale mais a pena escolher o melhor para você. A segunda consideração é um pouco mais interessante. Das centenas de respostas que recebi para a minha pergunta milionária, existe uma que sempre aparece: eu nunca desisti. Essa resposta aparece de várias formas. Ouço desde eu me mantive fiel àquilo em que acredito, até não sabia mais o que fazer, então segui em frente. Mas descobri que no cerne de toda a história de milionário está uma ideia singular, que eu acredito ser a mais importante de todas. Essa ideia é a persistência. O dilema do pica-pau. A persistência não é um conceito novo e envolve basicamente a garra de continuar apesar das adversidades. Todos precisam de persistência, de maratonistas a novos pais. Mas, quando se trata de construir riqueza, ela tem muito mais nuances do que a maioria percebe. Toda pessoa rica que conheci precisou se manter fiel em algo e, em geral, enfrentou momentos extremamente difíceis. Não importa qual caminho para a riqueza você escolheu, se os milionários do mundo estiverem certos, você terá que fazer o mesmo. A persistência não é opcional. Você pode chamar de garra, tenacidade ou o velho nunca desistir, mas a essência é a mesma. Quando a situação fica difícil,
é preciso agir. Ou, como disse Churchill, se você estiver passando pelo inferno, continue andando. Esse conselho apresenta 2 problemas. Primeiro, como continuar andando? Afinal, o motivo pelo qual desistimos de algo geralmente é o fato de ser difícil. Se a riqueza fosse algo fácil de conseguir, ninguém desistiria e todos seríamos milionários. O simples conselho "continue" parece meio incompleto, convenhamos. O segundo problema é que às vezes é melhor desistir. Na verdade, embora a persistência seja obrigatória, por ter estudado os milionários do mundo, posso dizer que desistir também é uma opção. Você não pode gerenciar uma empresa que sempre perde dinheiro e esperar ficar rico, e muito menos obter retorno negativo ou quase nulo sobre um investimento e esperar os milhões se acumularem. Às vezes é preciso desistir. Isso é o que chamo de dilema do pica-pau. Um pica-pau pode bicar o mesmo lugar por várias horas e não encontrar alimento, ou pode conseguir o jantar e viver mais um dia para bicar por aí. A questão para o pica-pau é saber quando continuar na árvore em que está e quando desistir e buscar a próxima. Em outras palavras, ele deve desistir ou duplicar a garra e continuar. Construir riqueza envolve o mesmo processo. Em geral, tudo se resume a saber escolher. A persistência é obrigatória, mas desistir também é. Então, como decidir o que fazer? Como saber se está na hora de trocar de árvore como o pica-pau? Vamos começar pelo primeiro problema, ensinando quando usar a garra para lidar com os 3 maiores motivos pelos quais as pessoas desistem antes da hora: erros, medo e inércia. Assim, nós vamos saber quando desistir e quando seguir em frente, para encontrar oportunidades melhores ou árvores melhores, para manter a analogia. Quando desistir? Assim como existem infinitas formas de enriquecer, há incontáveis motivos para desistir. Contudo, nem todos os motivos para desistir são bons. Muitos deles, talvez a maioria, são ruins. Os motivos errados para desistir entram em 3 categorias. Primeiro motivo errado para desistir: erros. Por volta de 2006, minha empresa realmente começou a engrenar. Os imóveis estavam em alta e eu peguei um embalo incrível. Comecei abrindo um escritório por ano e passei a inaugurar 4. Foi uma loucura, as vendas estavam nas alturas. Quando você pega um embalo desses, o volume do que precisa ser feito é imenso. É impossível encontrar e contratar pessoas com a rapidez necessária. Você fica em uma busca constante por talentos em todas as áreas e enfrenta uma lista infinita de tarefas a fazer e problemas para resolver. Nesse ritmo, é preciso tomar decisões maiores e mais frequentes com menos informações em um período de tempo cada vez menor. E isso quase sempre leva a erros. No meu caso, os erros foram contratar as pessoas erradas e alugar escritórios maiores do que o necessário. Quando o mercado começou a cair, fiquei empacado com um escritório e uma equipe que não podia mais bancar, além de pessoas que não eram capazes de fazer o trabalho para o qual foram contratadas. Eu tinha ido muito longe e rápido demais. Em pouco tempo, precisei fechar 2 dos escritórios que tinha acabado de abrir. Existem muitas histórias sobre cair rápido demais no mundo corporativo de hoje. E embora haja muita verdade nesse sentimento, ele deixa totalmente de lado o quanto cometer erros pode ser horrível. Fechar esses escritórios foi extremamente doloroso para mim, pois precisei quebrar contratos e admitir minhas falhas. Perdi dinheiro
E o pior de tudo, tive que abrir mão de muita gente boa. Pessoas que estavam construindo a própria vida por terem conseguido um emprego em minha empresa. Agora eu estava tirando isso delas. Uma pessoa que comete esse tipo de erro e diz não ter sido afetada, não tem humanidade ou está mentindo. Em termos bem diretos, errar é difícil. Em retrospecto, é claro que posso olhar para essas experiências com gratidão. Elas realmente me ensinaram lições importantes sobre fazer negócios com as pessoas certas e saber como encerrar uma empresa, mas na época elas doeram o suficiente para me fazer questionar minhas atitudes. Esse é o perigo dos erros. Cada um deles carrega não só a dor do erro em si, como o risco de não aprender com ele ou desistir quando não deveria. Se você desistir por causa de um erro, não só perde o aprendizado, como não ganha com aquela experiência no futuro. Ao desistir, você simplesmente para. Não há como evitar todos os erros, mas eu descobri que quando os erros acontecem, e eles vão acontecer, posso usar o milagre da manhã para revisitar a experiência a partir de um lugar de calma e com outra perspectiva. Em geral, o processo assume a forma de perguntas, uma espécie de autópsia do erro, no qual analiso a experiência durante a parte da escrita da minha rotina matinal. Esse erro significa que não amo isso? Esse erro significa que não sou bom nisso? Esse erro significa que minha empresa ou plano está errado? O que posso aprender com esse erro? Como posso evitar que as mesmas circunstâncias se repitam no futuro? Se a mesma situação se repetir, como posso reconhecê-la? O que posso fazer para não repetir essa mesma decisão? Após responder a algumas dessas perguntas, em geral eu chego à percepção mais importante sobre os erros. Eles não representam falhas fatais. Os erros são lições. Não são motivos para desistir, e sim para melhorar. Eles vão transformar você na pessoa que realmente é. Além disso, jamais conheci um milionário que não tivesse cometido vários erros pelo caminho. Segundo motivo errado para desistir: medo. Dizem que a mente é ótima aluna e péssima professora. Quando você comanda sua mente, pode obter conquistas incríveis. Quando o inverso acontece, você se entrega às preocupações, ansiedades e ao medo, que podem matar o crescimento. Tudo isso tem consequências reais para a construção da riqueza. Há muito tempo, quando eu estava com dificuldades no trabalho, um amigo me disse: "Sabe, você fica no preparar, apontar, preparar, apontar, preparar, apontar e nunca chega ao fogo." Ele tinha razão. Eu costumava ter paralisia da análise, sofrendo com ações, decisões e tinha medo de errar. Parece familiar? Ser rejeitado ou fracassar. A fraqueza dele me ajudou a ver que precisava me libertar desse medo de crescer. Descobri que a solução é agir de imediato e fazer o que mais tememos. Por exemplo, se a tarefa importante de hoje for difícil ou assustadora, como, digamos, uma ligação de vendas para um completo desconhecido ou lidar com um cliente nervoso devido a um erro cometido por você, o único jeito que encontrei para não ficar paralisado de medo foi agir o mais rápido possível. Quando você começa a pensar, vira um servo da mente e depois é quase impossível sair dessa situação. Não pense, haja. Quando você se perguntar qual é o melhor meio de expandir minha empresa e a resposta for ligar para aquele grande cliente em potencial, haja, faça isso, não pense. Sinta a ansiedade e haja mesmo assim.
Você está desenvolvendo a capacidade de agir frente ao medo e à incerteza. Acredite, isso é uma habilidade. E o milagre da manhã é o momento perfeito para trabalhar ela. Se você começar amanhã tranquilo, do seu jeito, no seu ritmo e com total controle, é praticamente garantido que o medo e a ansiedade serão reduzidos. Nesse momento, não pense naquela voz ansiosa ou assustada em sua cabeça, como a dona da verdade, e sim como um vizinho chato que fica invadindo o seu jardim mental. Esse vizinho costumava me distrair e me fazer pensar em desistir. Agora, a cada 10 vezes, 9 eu o ignoro. Não confunda medo e ansiedade com o valor do que você está fazendo para construir a riqueza. Sentir medo não significa que você está no caminho errado. A ansiedade não significa que sua empresa vai fracassar ou que você vai à falência. Às vezes, o medo e a ansiedade são os sinais para seguir em frente, não para desistir. Terceiro motivo errado para desistir: a inércia. Quem age mais diante do medo, mesmo se estiver parcialmente errado, sempre vai superar quem nunca segue em frente. A pessoa que não age quase sempre vai desistir por um motivo crucial: ela não pegou o embalo. Quando você fizer as tarefas grandes, importantes e assustadoras, começará a ver resultados. Ao longo do tempo, você constrói provas de que as ações ousadas funcionam em termos financeiros e pessoais. Esse círculo virtuoso é o motivo pela qual as pessoas que ganharam e perderam milhões geralmente ficam milionárias de novo. Elas sabem que ações ousadas e com propósito dão resultado. Se cometem um erro, começam de novo, sabendo que uma hora vão acertar. Às vezes, sobretudo, para quem está construindo riqueza pela primeira vez, uma série de erros ou falta de progresso podem iniciar um ciclo negativo. Quanto menos progresso você faz, mais confiança perde e mais se preocupa. Quanto mais você se preocupa, menos age. Quando se dá conta, empacou. Se você se identificou com isso, saiba que não está sozinho. O embalo e a disposição tendem a subir e descer ao longo da vida. O segredo é minimizar os pontos de baixa e não considerá-los sinais imediatos de que está na hora de desistir. Eu uso as manhãs como ferramenta para manter o embalo ao fazer o seguinte: rever objetivos. Às vezes perdemos o embalo por não saber para onde vamos. Pode parecer simples, mas é muito fácil se desconectar dos seus objetivos sem perceber. Eu uso o ritual matinal para rever objetivos uma vez por semana. Por exemplo, uma das minhas metas é me exercitar 240 vezes por ano. Sem relembrar essas metas e conferir meu progresso, eu quase que na certa me perderia pelo caminho. Além disso, ao fazer esse acompanhamento, lembro o que me inspirou para definir esses objetivos lá no início. Manter a saúde e a disposição física. É difícil manter o embalo se você não tiver disposição física. Alimente-se bem e se exercite todos os dias. Use a rotina de um milagre da manhã para criar embalo. Não caia na armadilha de pensar que acordar um pouco mais cedo vai levá-lo à exaustão. As manhãs são uma ferramenta para fazer exatamente o oposto. Reveja o capítulo Segundo o princípio nada óbvio dos milionários, engenharia de energia, para conhecer mais formas de aumentar sua energia e retomar o embalo. Gerenciar o ambiente. A energia não vem de dentro. Nada afeta o seu nível de disposição como as pessoas ao redor. Amigos, mentores, funcionários, sócios, colegas e clientes.
Todos eles influenciam seu nível de energia e podem aumentar ou diminuir seu embalo. É preciso tratar seus relacionamentos como um jardim, cultivando o que ama e aparando o que se desvia de sua vida e afeta seu embalo. Caso precise de ajuda, consulte a comunidade de O Milagre da Manhã. É uma ótima fonte de apoio constante, ajuda autêntica e construção real de embalo. Ainda está na dúvida? Abrace quem você ama. Isso é energia pura esperando à sua disposição. Aqui é Elisa Oliveira e esta é mais uma aventura na leitura do livro O Milagre da Manhã para se tornar um milionário, dos autores Howard Oates, David Osborne e Honor Corder. Gratidão. Namastê.